Oi, Cristian, boa noite, Eduardo. Boa noite, Eduarda, tudo bem? Tudo com a senhora? Nossa, eu não estava conseguindo entrar, não. É. É mesmo, você ficou aqui um tempão parado, o seu nome aqui. Ô, Cristina, aquela atividade do artigo, que dia que ela vence? Qual data? A senhora É colocou do lá no... ciclo 2? É. Não, vai demorar. Não é para semana que vem, não. É para outra semana, porque não fechou nem do ciclo 1, entendeu? Ah, O entendi. ciclo 1 fecha dia 19/10. Aí acaba todas as atividades do ciclo 1. Aí depois é atividade do ciclo 2. Ah, sim, Então entendi. tá certinho. Então vamos lá. Massagem modeladora. Então, vamos lá, nossa disciplina de dermato. O tema de hoje da nossa aula vai ser massagem modeladora. Nós vamos definir as funções da massagem, estabelecer os movimentos que vão integrar essa massagem, que agora é diferente, tá? E estudar um pouquinho do distúrbio da obesidade. Então, vamos lá. Primeiro modo, nós temos que definir o que seria essa obesidade, né? Que fatores vão levar uma pessoa a ser obesa, tá? Então, a gente define obesidade como índice de massa corporal, tá? Vamos fazer o cálculo do IMC. Ele tem que ser maior ou igual a 30 quilos por metro quadrado, tá? Então, é 30 quilos por metro quadrado. A partir do momento que o IMC de qualquer pessoa dá maior ou igual a 30 quilos por metro quadrado, ele é definido como obeso, tá? Então, é uma doença metabólica, tá? Vai incluir a participação de vários hormônios de difícil tratamento, cuja prevalência vai aumentando em proporções quase epidêmicas, está se tornando uma epidemia nas últimas 4 décadas na maioria dos países. E quando a gente fala maioria dos países, seria América do Norte, América do Sul, tá? Europa, tá? Grandes países mesmo, grandes continentes. E aí a gente observa que o mundo em si está com esse distúrbio. A gente encontra muitas pessoas. E a gente vai estudar um pouquinho dos fatores que vão levar a essa obesidade. Então, quando a gente encontra aqui sim o cálculo da MC, o que seria esse cálculo de MC? Seria esse cálculo aqui, tá? A gente vai pegar o peso atual da pessoa e vai dividir pela altura multiplicada 2 vezes, tá? Então, seria a divisão do peso por 2 vezes a altura, tá? E aí, a gente vai encontrar um valor. E quando eu encontro esse valor de qualquer pessoa entre 18,5 a 24,9, a gente encontra como normal. Ele não está com nenhum sobrepeso, não está gordo, não está além do excesso de peso, então não entra nos padrões da obesidade. Quando a gente encontra o IMC, tá? Que é entre 25 a 29,9, a gente encontra essa pessoa como classificada como sobrepeso, tá? Ela está com sobrepeso. Então, pela altura que ela apresenta, esse IMC dela está aumentado, tá? E o risco de saúde em si, então, esse quadro aqui que a gente está vendo é o risco da classificação da obesidade vezes o risco de saúde, tá? E aí a gente vai encontrar essa classificação do sobrepeso é um risco aumentado à saúde. Quando a gente encontra o IMC de 30 a 34,9, tá? A gente tem um risco moderado e a gente já encontra a pessoa em obesidade classe 1, tá? 35 a 39,9 é obesidade classe 2 e é um risco grave à saúde, tá? E a obesidade classe 3 é a obesidade mórbida, um IMC maior que 40,
é um extremo risco à saúde, tá? É um extremamente alto risco à saúde, tá? Então, a gente pode sim calcular esse IMC e avisar para a pessoa se ela está ou não com sobrepeso, obesidade ou obesidade classes diferentes e até obesidade mórbida, tá? Então, a gente sempre tem que controlar esse IMC. Quando a gente sabe disso, né, a gente sabe que a pessoa apresenta essa obesidade, a gente entende que esse é um relevante problema de saúde, tá? Essa pessoa vai apresentar esse problema de saúde. E aí vai ser um agravo mundial, um problema de saúde mundial. E aí o agravo, sobretudo, pelo aumento do risco do diabetes 2, que é uma importante doença, tá? Que vai implicar em grandes gastos com consultas, internações, medicações, tá? Porque qual é o grande problema das doenças? É o risco, é os gastos que ela vai promover, né? Vai gastar muito enquanto saúde pública, enquanto convênio de saúde, né? E os riscos que a pessoa vai apresentar. Então, ela vai ter um grande número de internações, de consultas, de medicações. As medicações têm efeitos colaterais, tá? Então, é isso que é o grande problema de saúde mundial. Então, ele vai ter um grande risco quanto a doenças cardiovasculares e vários tipos de câncer. Aqui nesse quadro, a gente encontra as principais doenças que a obesidade está relacionada. A obesidade em relação com as principais doenças crônicas, tá? O obeso pode apresentar apneia do sono, tá? Tem propensão à formação de cálculos biliares, esteatose hepática, diabetes mellitus, osteoartrose, gota, acidente vascular cerebral, por conta da aterotrombose, tá? Por conta desse aumento dos riscos cardiovasculares, refluxo gastroesofágico, hipertensão arterial sistêmica, infarto agudo do miocárdio e grandes problemas circulatórios, tá? Então, a obesidade, ela vai sim ter grandes relações com a formação, com a aquisição dessas doenças crônicas. E aí vai representar um grande problema de saúde pública, tá? As possíveis causas, o que vai levar uma pessoa a ser obesa, tá? Ah, não, só porque ela gosta de comer, tá? Então, a gente vai entender e a gente vai orientar que a obesidade em si, existe várias causas envoltas a isso. Não é só o descontrole a gente relaciona muito com gula, né? Não é só o descontrole alimentar, tá? Tem várias outras causas. Então, a gente entende por possíveis causas o ambiente em que essa pessoa está inserida, a predisposição genética, o comportamento humano, né? Então, é o hábito da má alimentação, né? E aí, tudo isso, o ambiente, a predisposição genética, o comportamento humano, pode levar, assim, a uma obesidade, tá? Esse desequilíbrio positivo entre consumo de energia, consumo de alimentos e gasto de energia, então, há um desequilíbrio. Eu consumo mais do que eu gasto, tá? Então, eu consumo mais do que eu gasto. Tudo isso são possíveis causas, tá? Que a gente considera para o avanço dessa doença, para o avanço desse problema de saúde pública. A gente sabe que as cirurgias bariátricas no Brasil têm aumentado ao longo dos anos, tá? Então, vamos acompanhar o período de 2011 a 2018, né? Se a gente acompanhar aqui no gráfico, teve um crescimento em 8 anos de 84,3%. Então, é muito grande esse aumento, né? Então, nós sabemos que os riscos de uma cirurgia bariátrica, tá? Então, não é só ir lá e fazer a bariátrica. A pessoa vai ter riscos à sua saúde também para o resto da vida. Vai ser a incapacidade de absorção de vitaminas, tá? O emagrecimento rápido, ele pode provocar esse desequilíbrio hormonal. Então, os riscos, né,
risco de embolia. Então, o risco de uma cirurgia bariátrica é muito grande, não é passado. A gente não encontra, não faça bariátrica por isso. Não, a gente só encontra, faça bariátrica para você ficar magrinho, né? Faça bariátrico, tenha saúde de volta. Você está com risco de diabetes, você está com risco de diabetes tipo 2, faz bariátrica, né? A gente não vê campanhas de mude sua alimentação, faça atividade física, são muito poucos, tá? Quanto ao que gera de investimento em cirurgias bariátricas, tá? Então, se a gente for estudar mesmo ao pé, a gente vai ver em tipos de cirurgia, quando a gente for estudar a eficiência da fisioterapia nas cirurgias plásticas, nas cirurgias estéticas, nós vamos ver também um pouquinho das cirurgias bariátricas, tá? Mas a gente vê que o incentivo também à cirurgia bariátrica aumentou muito, tá? E isso Professora, também a saúde. Pode chamar. Isabelle, do 8º período. Oi, A minha mãe, ela fez bariátrica. Sim. Vai fazer 5 anos. Como o caso dela foi... Ela estava num nível de obesidade que a bariátrica foi ter que ser a última saída dela, porque ela já estava ficando cega, o fígado dela já estava comprometido. Ela aí, tem por diabetes? fim, eles recomendaram. Tinha. Aí foi recomendado para ela. Ela Sim. teve que operar, mas assim, ela operou e 2 semanas depois ela apresentou casos gravíssimos de embolia. Ela teve água no pulmão. Ela deu 7 litros de água de pulmão com água no pulmão. Ela ficou 45 dias internada depois por causa dessas complicações. Uhum. Ela teve várias complicações. E até hoje, ela já vai fazer 7 anos de operada. Ela depende de vitaminas, ela tem que fazer uso de ingerir vitaminas. Para sempre, não é, Isabelle? Para sempre. Sim, em comparação do que era igual, o fígado dela melhorou 100%, a diabetes dela deu uma melhorada bastante. Uhum. Ela estava para perder a visão com a diabetes, porque ela tanto estava grave. E aí, assim, deu uma melhorada nisso, mas em comparação, ela depende de vitamina, ela tem que tomar suplemento, ela tem que fazer controle de glicemia, porque a glicemia dela baixou muito, então ela sempre tem que fazer um check-up assim, umas 3 vezes ao ano para ver como é que está funcionando o caso dela. Entendi. Isabelle, e a obesidade dela, será que encaixava naquele tipo de obesidade entre 1, 2 e 3, será? Eu acho que sim, porque ela engordou depois que ela engravidou, né? Ela teve uma irmã, como nós duas gêmeas, depois que ela teve nós duas, ela teve eclâmpsia pós-parto, e aí ela desenvolveu a obesidade, ela ficou depressiva, aí até quando ela melhorou, ela já estava obesa, e ela ficou anos tentando lutar com a obesidade. Entendi. Ela fez tratamento educacional, ela fez tratamento com nutricionista, nutrólogo, ela foi naquele, como é que chama aquele médico? Eu esqueci. Ela foi em todos os médicos. Entendi. Ela tomava remédio para emagrecer, fazia academia, mas nada adiantava para ela. Entendi. Aí a cirurgia bariátrica foi assim, a única saída que ela teve no momento, naquela época. Entendi. Não, entendi. Não, quando os casos são de obesidade mórbida, né, a obesidade que está realmente levando a pessoa a diabetes, a pessoa está com diabetes... Cristine? Oi. O Leandro pediu para avisar que está no serviço ainda, que agora entra. Então tá. Aí, então, quando a gente está com a obesidade, realmente essa obesidade está representando esse risco à saúde, né? Estou totalmente a favor. Eu estou falando, Isabelle, porque estão indicando bariátrica sem as possíveis indicações, que seriam a obesidade em si. Então, a pessoa tem o risco a ter ainda diabetes e os médicos estão indicando a cirurgia bariátrica, entendeu? A gente, tipo assim, eu acompanhei minha mãe, eu via muitos casos, assim, pessoas, tipo assim, tinha muitas pessoas muito obesas na clínica que a minha mãe fez. Sim. Muita mesmo. Você via que a pessoa precisava, mas tinha outras lá que elas não tinham tanto problema, mas ela fazia. Isso, o grande problema é isso. E aí, às vezes, você vai perder a sua saúde tentando não perdê-la, entendeu? Você perde a saúde devido a um risco que você poderia mudar um simples comportamento
você teria alguns benefícios, entendeu? Então, é o caso do alto índice de cesarianas, né, do Brasil também. É muito cômodo, é mais cômodo. Então, as pessoas procuram soluções fáceis, e isso não pode ser adotada quando a gente fala de cirurgia bariátrica, que é tanto risco que a gente encontra, né? Tanto tanto no pós-operatório, quanto ao longo da vida, né? Então, tem que ser estudado isso a risco e realmente entender o que é a cirurgia deve ser passada e sim, ser adotada nos casos que deve ser adotadas, entendeu? Mas realmente a gente encontra aqui, se a gente for observar nesse gráfico, cresceu demais, né? 84,73 em 8 anos, né? Então, enquanto em 2011 a gente tinha aqui, ó, 27%, 34%, olha aqui, em 2016, né? Então, quase que mais que dobrou, né? Então, a gente observa que está muito comum hoje em dia. E será que as classificações, né? Eu vou mostrar mais ali para vocês à frente, mas é só quando o IMC está acima de 40, tá? E aí, a gente não encontra isso. A gente encontra pessoas com IMC baixo, às vezes só o sobrepeso, com indicação de cirurgia bariátrica, tá? Então, é uma questão de saúde realmente. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho o dado certinho aqui. Daqui a pouco eu falo novamente. Mas, a gente tem que entender que a gente tem alguns controles neuroendócrinos do apetite, né? Então, o apetite em si começa a ser formado lá no hipotálamo, tá? Então, distúrbios do hipotálamo vão se representar, a gente fala o hiperapetite e pouco apetite, né? Então, a gente sabe que isso é distúrbio do sistema nervoso central, né? E aí, lá no hipotálamo, vai ter o controle dessa homeostase energética, né? Sobre a influência dos sinais periféricos, né? Então, vai lá no estômago, vai lá no epitélio gástrico, e ver como que os níveis de hormônios estão e manda a resposta para o hipotálamo. Então, qualquer que seja o desequilíbrio nessa resposta neuroendócrina, a gente vai ter, sim, distúrbio de não saciedade, né? A pessoa não se sacia, né? Às vezes ela encontra como se fosse uma rota de fuga, né? Aí interpreta fome, interpreta sede como fome, interpreta fome como muita fome, não se sacia, né? Então, a gente sabe que tudo isso pode ser, sim, regulado pelo sistema nervoso central e pode ser uma desordem que requer, sim, o uso de medicações, tá? Para a gente conseguir o equilíbrio dessas funções. Então, olha aqui quando a gente observa, ó, lesões do hipotálamo, quando a gente fala de hipotálamo ventromedial, podem gerar grande aumento de ingestão alimentar, né? A pessoa sente muita fome e não sente aquela sensação de estou saciado, tá? Vai causar obesidade. Quando a gente fala da lesão contrária, a lateromedial, também a gente vai ter o contrário. A lateromedial vai ser a pessoa perde a fome, perde totalmente a fome, e aí ela vai emagrecer rapidamente, tá? Então, essas lesões, elas têm que ser investigadas. Quando a gente fala de sinais periféricos, né? Então, tem algumas células que a gente encontra lá no epitélio gástrico que vão levar essa resposta, que ela é conhecida como grelina, tá? Esse hormônio é o hormônio da fome. E aí, seus níveis séricos, quando estão no organismo, eles podem se elevar com o jejum e cair após a ingestão alimentar. Após a ingestão alimentar, se esses níveis séricos dessa grelina não caem, tá? A pessoa vai continuar com a sensação de fome e vai continuar buscando alimento, tá? Então, às vezes, a produção dessas células pelo epitélio gástrico, também a gente encontra esse desequilíbrio. Então, ao invés de, após a ingestão, a pessoa sentir essa sensação de saciedade, os níveis séricos não vão diminuir. E aí, a gente vai continuar produzindo esse hormônio, tá? Que essas células são produzidas lá no epitélio gástrico, e aí a pessoa continua comendo,
tá? Então, a gente está vendo que não depende só da gula, né? Da pessoa ter afinidade com a alimentação, é tudo um controle neuroendócrino. Sinalizadores de saciedade também, a gente encontra também hormônios gastroenteropancreáticos, como o glucagon, a insulina, tá? A insulina, ela entra logo após a ingestão alimentar, e aí ela vem para quebrar todas aquelas células de glicose, tá? Todos os desequilíbrios que a gente encontra entre pâncreas, tá? Que vai ser esses sinais periféricos metabólicos, vão levar informações errôneas até o cérebro, o sistema nervoso central. E aí faz com que haja inversões de resposta. Ao invés de saciedade, vai sentir cada vez mais fome, tá? Então, seria o caso de entrar com medicação, realmente, a medicação iria fazer efeito, tratamento específico de cada função orgânica, tá? E aí é onde a gente encontra isso tudo muito além da vontade do paciente, entendeu? A gente tem que entender que essa obesidade é um fator, sim, de saúde pública e a pessoa tem que buscar ajuda. O tratamento, né? O que seria consistir no tratamento dessa obesidade? Então, a gente tem que optar, né? Quando ainda não estamos... Olha aqui o IMC da cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica só deve ser indicada com o IMC maior ou igual a 40, ou quando o IMC ele é maior ou igual a 35 quilos por metros quadrados, com presença de alguma comorbidade. Fora isso, a gente não pode indicar cirurgia bariátrica, o médico não deve indicar cirurgia bariátrica, entendeu? E aí a gente deve buscar por esses tratamentos, como o quê? Mudança do estilo de vida, atividade física, reeducação alimentar, tá? Medicações, quando for o caso. Então, a gente sabe que, antigamente, as medicações para a inibição do apetite, elas eram a base de anfetamina e de cocaína, tá? Por isso, causavam tanta dependência, tá? Hoje, a Anvisa entrou, a Anvisa está atuante nisso e diminuiu ou retirou até esses produtos que causavam essa dependência orgânica das pessoas, tá? Então, as principais medicações hoje, elas não têm mais essa base de cocaína e de anfetaminas, tá? E aí a gente encontra como exemplos de medicações. Vocês sabem que nós, como fisioterapeutas, agora podemos sim passar medicações, tá? Por isso que eu achei interessante trazer esse contexto. Então, que medicações podem ser utilizadas? A sibutramina, tá? Inibidor de apetite. A orlistat, a fluoxetina, a sertralina. Tudo isso, todas essas medicações vão inibir esse apetite, tá? E vão ajudar nesse processo de emagrecimento, tá? Mas a gente deve lembrar que tudo isso deve estar junto à mudança do estilo de vida, atividade física, reeducação alimentar e medicação. E só depois, com essas indicações, procurar por uma cirurgia bariátrica, certo? Nós vamos tratar com pacientes que estão buscando emagrecimento, entendeu? Então, cabe essa orientação para nós darmos, para nós passar para os nossos pacientes, porque é muito sério, né? Uma indicação de cirurgia bariátrica é muito séria. Ele ficar a cargo só de medicamento para tentar emagrecer é muito sério, né? Então, ele deve ser um composto, deve ser todo um complexo. Tudo isso deve mudar e deve participar do tratamento da obesidade. Fora que a gente deve lembrar sempre, o tratamento deve ser o quê? Multiprofissional, né, gente? A gente não pode adotar o paciente e achar que o paciente é nosso. Não, a gente tem que buscar o quê? O bem-estar físico dele. Então, se for o caso, passar por uma psicóloga, se for o caso, indicar para nutricionista, tá? Então, em conjunto, né? Então, como as causas são conjuntas, o tratamento também deve ser conjunto.
Então, a gente entende por gordura, né? Quando a gente estuda tecido adiposo, a gente entende que o tecido adiposo, deixa eu pôr esse teclinha para cá, é a gordura armazenada no interior. A gordura é armazenada no interior dos adipócitos e constitui a representação das calorias retidas após a utilização pelo nosso metabolismo, tá? Então, a ingesta, tá? Alimentar, a ingesta de gordura, e aí fica como se fosse uma reserva caso eu precise, né? Então, a gente sabe que quando a gente passa por longos períodos de jejuns, o organismo, ele entende que você vai ficar em jejum novamente, então ele armazena ainda mais, tá? Então, ele vai armazenar ainda mais. Por quê? Ele tem que ter uma reserva, porque o cérebro depende de glicose. Então, ele vai tirar lá do adipócito a sobra da glicose para mandar para o cérebro, senão a pessoa morre, entendeu? Então, é como se fosse sobrevivência, tá? Então, a gordura é armazenada, tá? No interior dos adipócitos, pelas calorias retiradas do nosso alimento. Então, a gente pode dizer, então, que o nosso tecido adiposo, ele é um reservatório de energia, tá? Principalmente quando a gente passa por longos períodos de jejum. Então, quando a gente fala de dietas milagrosas, que você fica muito tempo privado de alimentação, você se priva muito tempo, você passa muita fome, por que isso não dá certo? Porque o organismo vai entender que quando você for se alimentar, ele vai entender que você precisa de tanto armazenamento, porque você vai ficar vai passar de novo por esse período de jejum, e ao invés de queimar aquela caloria e mandar logo para o cérebro, não, ele vai armazenar, tá? Pelo risco à sobrevivência do cérebro, certo? Então, não é legal ficar em longos períodos de jejum para emagrecimento, tá? Senão, quando você for alimentar, ao invés de queimar, o organismo vai armazenar. Então, aqui seria a célula do adipócito, tá? Então, a gente observa no centro, rico em gordura, né? Então, ela tem mitocôndria, então tá lá, é uma célula viva no nosso organismo. A adiposidade, ela é localizada é o aumento do volume do adipócito e vai comprimir os outros tecidos adjacentes, comprometendo o quê? A vascularização tecidual. O que é isso aqui, gente? Explicação de quem? Celulite, por isso que celulite inflama, dói, incomoda. Então, o adipócito, ele cresce e ele vai comprimir todos os tecidos adjacentes. Impede vascularização, tá? Impede com que a circulação ela seja efetiva, os tecidos ficam com aquela sensação já viram aquela sensação de casca de laranja? É um tecido que não tá com tônus legal, tá? Não tem um aspecto de saúde. Por quê? O adipócito cresce, ele vai aumentar em volume e ele vai comprimir toda a circulação, toda a vascularização tecidual, tá? E aí vai fazer toda a inflamação necessária e vai formar celulites, entendeu? Então, a gente entende com isso que cresceu e cresce cada vez mais a procura por massagens modeladoras, tá? Então, França 2016 trouxe para nós que esse crescimento da massagem modeladora vai ajudar na perda de medidas, né? E no contorno corporal, tá? Então, a cada dia mais vem crescendo essa procura por massagens, porque as pessoas estão buscando mais saúde, né? Mais bem-estar, né? Os riscos também da lipoaspiração são muito... Deixa eu só admitir essas meninas aqui. É muito arriscado, né? E aí a gente faz... risco de vida, né? E a gente faz com que nos privemos, né? A gente evita muito casos de pessoas que não querem se submeter à cirurgia e a massagem modeladora vem, então, de encontro à volta dessa saúde desse tecido, essa saúde tecidual, e vem para modelar mesmo esses adipócitos.
Vou parar nesse slide. Então, o que tem essa fotinha que vem nos dizer? Então, a ingesta calórica superior ao gasto vai fazer o quê? O aumento, o volume dos adipócitos. E com isso, a gente vai ganhar peso, tá? Ele vai ficar maior, certo? Vou parar aqui nesse slide, porque meu tempo está acabando, e já retorno com vocês, tá bom? Só um minutinho.